Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui. Hoje, uma segunda-feira, para passar um pouco desses conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo da vida, porque recentemente eu descobri, através de estudo, que conhecimento só tem validade quando é passado de uma mente para outra. Eu ainda sei pouco, mas o que eu sei eu já estou transmitindo, passando essas ideias para aquelas pessoas que ainda não têm. E também para aquelas pessoas que estão em busca de transformação, em busca de realizar o seu sonho, que estão presos dentro das crenças limitantes e não conseguem sair por diversos motivos. Então hoje eu quero passar para vocês 5 coisas que você deve eliminar da sua vida e segundo os ensinamentos do psicólogo Carl Jung. Esse Carl Jung ele foi um dos especialistas estudiosos sobre a mente humana, onde ele desenvolveu várias habilidades e transmitiram para outras pessoas que na quais até hoje são usados esses ensinamentos. E essas ideias, não só deles, mas de outros psicólogos, de outros mestres, de outros doutores, juntando todos esse processo, eu resolvi hoje passar sobre essas 5 lições, sobre esses 5 ensinamentos, ou seja, 5 tipos de pessoas que nós devemos se manter um pouco à distância. E não é por maldade, isso é pelo princípio da sabedoria. Mas para muitas pessoas que não têm o conhecimento ainda, acha que isso é egoísmo e na verdade é o princípio da libertação, o princípio de você libertar sua mente para alcançar algo extraordinário. E não estou dizendo aqui financeiramente, em todas as áreas da vida, porque nós precisamos controlar nossas emoções. Nós só iremos conseguir estar bem quando a gente está realizado de nossas felicidades. Mas para isso nós precisamos cuidar de si próprio. Primeira pessoa mais importante do universo é você mesmo. Depois partimos para outras realizações, para outros para outros lares, digamos assim. Mas aqui hoje dentro desse vídeo é para eu falar sobre essas 5 tipos de pessoas que nós precisamos se manter um pouco à distância, se manter um pouco afastado, porque as informações, as transformações, as palavras são contagiosas. E ao lado que você esteja ao lado de pessoas que pensam só dessa forma, só no negativo, só na pessoa do mindset fixo, nós acabamos contraindo também digamos assim, essas amizades e isso vai nos trazer diversos transtornos lá na frente. Naqueles momentos é maravilhoso, é tudo mil maravilhas, mas vai chegar um momento que isso vai ficar para trás. Assim como na fase da vida, nossas realizações, o ser humano, nós passamos por fase. Imagina, uma criança nasce, vai crescendo, vai passando pelo todo o processo de aprendizado até chegar um adulto. E aí depois o contrário também acontece. Nossos filhos vão crescendo e tem muitas desavenças entre pais e filhos, porque os filhos não entendem os pais e os pais não entendem o filho nesse mundo tecnológico de tantas realizações. Mas os pais já deveriam entender os filhos, porque um pai já foi criança, aquele adulto já passou por essa fase. Agora, a criança ainda não foi um adulto. Como que ela vai entender, por exemplo, a mentalidade de um adulto de 40 ou de 50 anos, por exemplo, se uma criança ainda tem 7 ou 8 anos de idade? Então, é neste momento que os adultos, ou seja, os pais, precisam baixar o nível, precisa voltar no sentido metafórico, ser criança, ou seja, começar a entender aquele processo, aquela libertação, aqueles sonhos, assim como eu era criança, tinha aqueles meus sonhos, aquelas minhas realizações, aqueles focos, aqueles objetivos, todas as crianças também vão passar por isso. E aí é nesse momento que entra
o papel de um pai educador, de um pai presente, de um pai que quer um filho próspero, entrar nessa realização e cuidar passo a passo. Mas dentro desse contexto, existe um sistema social de nossa atualidade avassalador que vem destruindo as nossas famílias, criado por um sistema governamental que na verdade eles criaram esse sistema alienando as pessoas para ter o mínimo de conhecimento possível para eles se manterem no poder. E por incrível que pareça, muitas pessoas acham bom todo esse processo. Por que que não falei? Naquele momento está sendo bom, naquele momento você está sendo controlado, você está sendo alienado, e depois que você está dentro desse sistema, dificilmente você vai sair. Imagina quando você tem um vício, que você quer se livrar daquelas toxinas, mas você não consegue. Por quê? Porque você está ali, o seu sistema foi adaptado com essas doses de dopamina, com essas doses tóxicas e acabou com o seu organismo e você está intoxicado e, em muitos casos, precisa de ajuda extra, precisa de pessoas, de profissionais treinados para usar medicação, para desintoxicar. É assim que os nossos sistemas estão acontecendo. Muitos pais sendo alienados junto desse sistema e, na verdade, hoje perderam essa essência, tanto os pais como os professores, e uma sociedade crescendo aí, praticamente desgovernadas, e não sei nem como será o futuro dessa nação. E aí agora, ainda por cima disso, tem um sistema avassalador que se chama inteligência artificial, que ainda é muitos debates sobre isso. O que será que vai acontecer com tantas coisas que tem dentro dessa atualidade? Como que será o futuro da humanidade? Vamos esperar para as cenas dos próximos capítulos para a gente entender. Uma coisa eu sei, que as coisas vão mudar. E se você ficar onde você está, você não vai conseguir se locomover futuramente. Então, precisa acompanhar essas mudanças dentro de todo esse contexto. Então, vamos lá para os 5 princípios, para os 5 ensinamentos de Carl Jung sobre esse processo que ele passava. Eu vou dar só uma pincelada, porque é um assunto muito extenso. Se eu ficar aqui martelando sobre cada um deles, nós iremos ficar praticamente o dia inteiro, e isso não é o objetivo. Isso é passar um conteúdo para vocês com maior clareza, com maior simplicidade. Se tiver sentido para vocês, está tudo ótimo. Se não tiver, está tudo bem. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só que se vocês aproveitar todas as oportunidades na qual você estiver desde o início, a chance de ter sucesso é muito grande, porque nós só conseguimos ter sucesso a partir do momento que nós plantamos a nossa semente. A melhor época para você ter plantado uma árvore foi há 20 anos. Se lá você não plantou, a hora é agora. Mas você vai demorar mais outros 20 para colher. Então, comece hoje, passo a passo. As transformações não acontecem de uma única vez, é de passo a passo. Aquelas construções, por exemplo, um estádio de futebol, você olha aquele monumento maravilhoso construído, mas entenda, ali foi construído passo a passo. Teve que sair da mente, teve que sair de um projeto para aquela construção. Foi feito tijolo a tijolo. Então, um passo de cada vez. Não adianta você querer correr se você ainda não tem nenhum tipo de treinamento. Se você fala assim, eu falo para as pessoas, faz um exercício, leia 5 minutos por dia, você acha que isso é pouco, mas é pouco porque você está no início. 5 minutos todos os dias, lá na frente vai fazer a diferença. Lá daqui a 10 ou 15 anos, alguém que não começou ainda não fez nem 5 segundos. Imagina o tanto que você já trilhou, o tanto que você aprendeu. Se eu assim pensasse, lá com 20 anos, como eu era analfabeto, quando eu fui para São Paulo trabalhar e estudar, até hoje eu era um analfabeto. Se eu tivesse ouvido as pessoas,
até hoje eu era analfabeto, até hoje eu não tinha uma habilitação, até hoje eu não tinha comprado uma casa, até hoje eu não tinha comprado um carro. Ou seja, porque as pessoas não querem que você dê um passo adiante, permaneça no mesmo nível dela. E não é por maldade, é porque elas não têm coragem de fazer o que você faz, é simples assim. Então, a partir do momento que você liberta a sua mente, você vai para essas realizações. Então, primeira pessoas que você deve se afastar são as pessoas que drenam as suas energias. Ou seja, não sei se vocês conhecem as pessoas que nada faz e fica drenando as suas energias o tempo inteiro. Tipo aquelas ervas de passarinho, aquelas hospedeiras que elas se hospedam em outra árvore e fica sugando até aquela árvore secar. Ou seja, ela vai morrer porque ela está competindo com a outra árvore, ou seja, mas ela não quer que aquela outra árvore morra, porque se a outra morre, ela morre junto, então ela vai drenando aos poucos, sugando, 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 até vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais sobreviver, mas no caso vai morrer as duas, é o que nós chamamos vai nadar e morrer na praia. Ou seja, vão morrer juntas. Por quê? Porque são pessoas que estão drenando a sua energia. Nem cresce, nem deixa você crescer. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ser desmoronado, isso vai ter a sua construção, vai cair, você não vai aguentar, porque quando nós estamos só sugando as nossas energias, a gente não consegue seguir adiante. Aquelas pessoas que não sabem dizer não, sempre é o sim. Todas as vezes que você fala um sim, você está dizendo não para você mesmo e o seu organismo vai adoecendo aos poucos e dessa forma, lá na frente a conta vai chegar. Aí é o motivo pelo qual as pessoas falam, hoje as pessoas estão se alimentando de substâncias tóxicas, porque lá na agricultura, lá na pecuária, os alimentos são tudo venenoso. Primeiro veneno está na sua língua. Primeiro veneno é nós que drenamos isso para outras pessoas. Esses produtos que vêm, não estou dizendo aqui que está certo ou que está errado, mas são produtos passados por estudos, por desenvolvimento para que possa eliminar aquelas outras ervas daninhas ali na agricultura e na pecuária. Não estou dizendo que é saudável, mas é feito isso através dos estudos, através de especificação. Logicamente que tem pessoas de má fé que ultrapassa esses limites, utiliza doses acima do permitido, mas se nós se conscientizar e cada um de nós, cuidar de nós mesmos e deixar, por exemplo, de sugar as energias do outro, o outro vai viver mais saudável. Mas nós não passamos a sugar das energias. Presta atenção, você chega dentro de um ambiente, tem alguém fazendo, e se alguém está fazendo, o outro não vai fazer, e espera até os 45 e mais os acréscimos para começar a tomar uma atitude. A sua casa está de ponta cabeça e você não consegue controlar as suas coisas porque você é sugado o tempo todo. A partir do momento que você resolve fazer alguma coisa para você, alguém te convida para fazer outras coisas, para ir para outros locais e você não sabe dizer não e você segue o fluxo, você segue a boiada e lá na frente você vai ter dificuldade porque você não vai aguentar. Nós somos seres humanos, então precisamos de ter essas realizações. Certa vez lá na floresta tinha um burrinho e esse burrinho era quem socorria todos os outros animais e dessa forma esses animais chegavam dentro dessa floresta e estava lá, todo o que precisava corria até ele e ele não sabia dizer não, estava sempre carregando tudo ali, ajudando a formiga, o coelho, a lebre, ou seja, todos os outros animais que pedia favores, ele estava lá ajudando. Certo dia chegou uma coruja e falou: Meu amigo, você está se acabando aos poucos. Toma consciência, toma rédea, toma direção da sua vida, dirija a sua vida, seja o piloto da sua aeronave, porque enquanto você estiver fazendo isso para os outros, você está se acabando.
E aí ele passou, ficou pensando, a coruja foi embora. No dia seguinte, chegou o coelhinho lá desesperado para ajudar eles a buscar umas cenouras e ele falou que não podia, que ia cuidar de si. O coelho, naquela hora, ficou paralisado porque ele nunca tinha falado isso, mas ele teve a coragem. E desse dia para cá ele se libertou. Todos os outros que chegavam, ele dizia não. Chegou uma vez que foram construir uma ponte e chegaram, foram pedir ajuda para ele fazer. E ele foi e falou: se é para o bem de todos, todos vão fazer junto. Foram lá, fizeram aquela ponte maravilhosa. É assim, a união faz a força. Mas quando fica o peso só para uma pessoa, então fica muito ruim, fica muito pesado. Então, esses são os ensinamentos. Vamos se afastar de pessoas que drenam as nossas energias. Não é para o bem delas, é para o seu bem. Elas vão ficar chateadas, mas não se preocupe com isso, porque primeiro você tem que cuidar de si. Se você não está bem, como é que você vai cuidar de outras pessoas? É simples assim. Então, na verdade, tudo o que acontece é desse jeito. Nós precisamos ter consciência das realizações, ter consciência de tudo isso que está acontecendo. Para umas pessoas, isso é egoísmo, mas isso vai ser o princípio da libertação. Você vai se libertar da garra daqueles predadores. Se você não estiver preparado, os predadores vão passar por cima de você sem dó e sem piedade. Eu sei que muitas pessoas de início vai te estranhar, vai te criticar, vai dizer fulano mudou, fez isso e fez aquilo, mas é para o seu bem. Se você não estiver bem, como que você vai conseguir a outras pessoas ficar bem? Mas nós temos a mania de não saber dizer não. É tudo sim, sim, daqui a pouco você não vai conseguir fazer, nem para você. Então cuide de você, fala que está cuidando de você, que as pessoas vão começar. Mas quando você fala isso, também você explica. Isso, na verdade, é libertador. Explica o motivo pelo qual essas pessoas têm que começar a aprender a fazer. Se alguém passa na sua casa te pedindo uma porção de grãos ali para se alimentar, seja de milho, de feijão, de arroz, ensine essa pessoa a cultivar, porque se você não ensinar, amanhã ela vai pedir de novo. É simples assim. Isso é egoísmo? Não, isso é o princípio da sabedoria. Mas nós temos medo, nós não temos a coragem de falar, nós não temos a coragem de corrigir e as pessoas vão continuando fazendo. Enquanto tem alguém fazendo, ninguém vai fazer. É simples assim. Segundo, o segundo ensinamento é selecionar as pessoas que usam as máscaras sociais. Ou seja, segundo esse autor, segundo Carl Unger, nós precisamos selecionar essas pessoas que usam máscara. Mas aí você chega, eu não uso máscara, eu sou eu mesmo. Todos nós usamos máscaras em alguma fase da vida. Em todos os lugares, nós precisamos usar uma máscara. Se nós vamos a uma entrevista de emprego, nós temos que usar uma máscara, porque se você falar tudo de você, provavelmente você não é contratado. Se você falar tudo de sua realidade, lá eles não vão te contratar. É simples assim. Usamos máscara na escola, na rua, na sociedade, com os amigos, ou seja, com um determinado tipo de amizade. Porque, segundo esse autor, não existe amizade, aquela amizade 100%. Porque para existir uma amizade 100%, você primeiro tem que se conhecer. E nós nem se conhecemos, como que nós vamos conhecer o outro para você ter essa amizade sem máscara, digamos assim? As amizades são com máscara. Então, essas máscaras são cada uma de uma forma diferenciada, ou seja, nós precisamos usar toda essa habilidade. Então, nós precisamos selecionar quem são essas pessoas, qual tipo de máscaras que essas pessoas estão usando, para que nós possamos agregar dentro de uma sociedade. Essas máscaras sociais estão nesse contexto dessas realizações. Algumas pessoas usam essas máscaras para sair na frente, para se beneficiar. Usa muito isso para se ter um exemplo, uma ideia clara dentro do sistema político.
Ou seja, esses os nossos representantes, eles usam máscara o tempo todo, promete as coisas e não vai cumprir, e nós acreditamos que isso vai se concretizar, principalmente quando você está dentro daquele grupo. Se você está fora, mesmo que seja verdade, você não vai acreditar. Então, tudo é máscaras sociais que vão consumindo passo a passo as nossas realizações, e a cada uma dessas que vai caindo aos poucos, que estão no invisível, nós vamos descobrindo quem são as pessoas. Tanto é que em volta e meia, às vezes a gente começa a desconfiar de uma pessoa que a gente falava que era tanto amigo, quando a máscara começa a cair, a gente começa a ver quais são as realizações. Ou seja, tem pessoas que falam que pobre, que o rico, ele é ruim, então, ele nunca foi ruim, ele era a mesma pessoa que ele era pobre, só que a máscara foi caindo, porque o dinheiro foi subindo, o poder foi aumentando. Experimenta você dar o poder para as pessoas, o quanto que essas máscaras vão caindo. Só vou entender esse processo passo a passo. Se a pessoa está no mesmo nível, está naquela mesma realização, a pessoa vai te manter humilde ali, dentro, mas quando ele recebe algum poder na mão, principalmente a aquisição financeira, que é um dos poderes aí que as pessoas exageram dentro dessa realidade, aí você começa a descobrir quem é quem. Ou seja, por isso que é o chamado máscaras sociais. Ele trabalhava muito disso aí, que chamava de persona, ou seja, todos nós usamos essa persona para poder se convencer de alguma forma, por exemplo, vendedores, pessoas que usam toda essa sabedoria, essa inteligência, esse desenvolvimento emocional para, de uma certa forma, convencer algo ou alguém a fazer essas realizações. Aqui, terceira pessoa são as pessoas que têm o hábito da autossabotagem. Nós precisamos ficar longe de pessoas que têm esse processo da sabotagem. Pessoas que têm esse hábito da sabotagem são pessoas que praticamente, se você ficar ao lado dessas pessoas, você vai adoecer. Você vai, se você tem uma energia positiva, você é uma pessoa otimista, provavelmente você vai virar uma pessoa pessimista, porque essas pessoas só fazem as coisas no negativo, só sabem reclamar o tempo inteiro. E a partir do momento que você está do lado de alguém que só faz um determinado tipo de coisa, se você não se afastar aos poucos pelo princípio da sabedoria, você vai sendo contaminado aos poucos. Porque, segundo os estudiosos, nós aprendemos, uma das formas de a gente aprender e desenvolver é por repetição. Ou seja, tudo aquilo que a gente vai repetindo, nós vamos aprendendo. É igual às coisas, você vai fazendo uma coisa aos poucos e aquilo vai crescendo. Assim como eu citei lá atrás o exemplo de uma construção de um estádio de futebol, aos poucos também, se for pelo lado negativo, que é autossabotagem, você se sabotando, reclamando, deixando para depois, isso também vai acontecer. Então, toda essa realidade, precisamos ficar longe de pessoas assim. Isto é, se você quer ser uma pessoa próspera, porque se você quiser ser uma pessoa de autossabotagem, você vai estar feliz ali naquela maravilhosa. Então não estou dizendo aqui que é para todas as pessoas, é para aquelas pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, que vê que quer um sucesso na vida, que buscam desenvolvimento, seja no relacionamento, seja profissional, seja financeiro, seja educacional, seja social. Porque para algumas pessoas, isso que eu falo não tem sentido nenhum, pelo contrário, é crítica, mas as suas ideias, as suas opiniões, a sua forma de criticar e elogiar não vai diferenciar, porque quem sabe para onde vai não tem como desviar o caminho. Agora, para aquelas pessoas que não sabem para onde vai, qualquer atalho é solução. Tem pessoas que saem da casa para ir a um determinado lugar e quem passar, para onde for, ele sai. Ele fala, eu estou saindo por aí. Ou seja, está desgovernado, igual um carro sem direção, igual um barco sem remo, não tem controle, vai para onde o vento leva.
é o que a gente fala. Ou seja, está igual folha seca, quando dispersa da árvore, o vento leva para qualquer local. E nós precisamos ter esse controle. Segundo os estudos aí lá na década de 40, lá nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa em uma faculdade onde 3% da população, ou seja, daqueles estudantes, sabia o que queria, já tinha seus sonhos na mente datado e especificado. É isso que você precisa fazer. Você precisa fazer um quadro dos sonhos, colocar quais são os seus objetivos e datar. Porque se você disser assim, amanhã eu começo, amanhã nunca chega, porque nós só temos o aqui e agora. O tempo que nós vivemos é esse agora, porque o passado não volta e o futuro é uma probabilidade. Às vezes a gente volta o passado, não é por reclamação, é para a gente saber de onde nós saímos, por onde nós andamos e aonde nós estamos. E isso sim faz sentido, porque é uma história, é uma trajetória, mas é um ponto de referência. Agora, o que não podemos é ficar reclamando das coisas que nós deixamos de fazer. Muitas pessoas levam tempo, que é a autossabotagem, a reclamar de tudo isso. Não, isso você não deve fazer. Se você aproveitou, deixou de aproveitar, lá na sua fase, tudo bem, você não aproveitou, agora não adianta chorar depois do leite derramado. É seguir adiante, é fazer novas estratégias, é fazer ou mudar as suas trajetórias, traçar novos rumos e seguir adiante com as pessoas que estejam empenhadas, porque nós não conseguimos fazer algo extraordinário sozinho. Mas tem muitas vezes que nós temos que planejar, ou seja, planejar em silêncio. Nós não podemos falar para todas as pessoas o que iremos fazer, porque a partir do momento que você fazer isso, vai entrar naquele primeiro passo, a drenagem de energia. As pessoas vão sugar sua energia o tempo todo para que você não possa crescer. Então planeje em silêncio e continue fazendo todo esse processo. E fique distante se essas pessoas que são aí de autossabotagem não quiserem a transformação, deixa ela onde está. Ninguém é obrigado a levar ninguém. Um dos maiores erros nossos, assim como já aconteceu comigo, é querer transformar as pessoas que não querem transformações. Isso você gasta energia desnecessária e não vai mudar, porque as pessoas só vão mudar a partir do momento que elas quiserem mudar. Enquanto elas não quiserem transformação, não tem como mudar, porque cada um só faz aquilo na qual interessa, não adianta. Então, se você entende isso, a partir de hoje, você continue plantando a sua semente. E se alguém quiser caminhar com você, tudo bem. Se não quiser, tá tudo ótimo. Deixa elas onde está. Se você corre, se conecte com pessoa que corre. Se você caminha, se conecte com pessoas que estão fazendo caminhada. E vá, através de perguntas, buscando conhecimento, se aquelas pessoas querem transformação. É por isso que eu adoro os processos de coach, na qual tenho formação em coach executivo e aprendi muito com isso. Ou seja, é através das perguntas que nos liberta, é através das perguntas que a gente consegue dar um passo adiante. Mas às vezes as pessoas ficam esperando fórmula mágica e não vai existir. Por isso que muita gente entra em golpe, entra numa situação que muitas pessoas de internet têm que ter cuidado, saber filtrar esses conhecimentos, porque fica passando fórmula mágica, que você vai ter uma forma que vai ganhar, daqui a pouco você se decepciona, perde a sua mentalidade e seu foco. Para crescer na vida, a gente dói, as suas dores vão fazer parte da sua caminhada, mas as vitórias são saborosas, os retornos, isso vai ser extraordinário na sua vida. Então, continue plantando a sua semente da forma na qual Deus nos enviou, para o nosso propósito, agregando algo para a sociedade, e depois você vai ver o seu pomar florescer. Mas se você não plantar, ficar esperando comer
da semente que os outros plantou, você vai viver igual passarinho, sem controle, porque quem come sem plantar são os passarinhos. Então fique longe dessas pessoas de autossabotagem e você tenha uma mentalidade de crescimento. Segundo, não sei se vocês conhecem o livro de Mindset de Crescimento, aí desenvolvida por a Carol Dweck. Ela é uma psicóloga também e também traz muito aprendizado. Se tiver o privilégio de ler esses livros, o Mindset de Crescimento, o livro lá de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ou seja, vários conteúdos que isso vai abrindo aos poucos a sua mente. Se você não tem o hábito de ler, pode ler uma página por dia, ou seja, se você ler uma página por dia, lá no final de um ano você já conseguiu ler 365 dias. Aí depois você vai aumentando aos poucos, porque você vai mudando esse hábito. Lá atrás, quando eu não lia, eu pegava uma página, antes, na metade da página, eu já estava com sono e nem conseguia entender, tinha que estar revoltando. Até hoje eu tenho dificuldade porque nós nunca vamos se achar 100% perfeito. Quando você já está bom, você ainda quer melhorar. É por isso que as pessoas que deixam para começar depois que ficar 100%, eles nunca começam, porque ninguém vai ficar 100%. Nós temos que começar de onde nós estamos, porque nós já somos importantes para aquelas pessoas que ainda não sabem. Eu sei que eu sei pouco, mas o que eu já sei eu transmito. Tem pessoas que sabem menos do que eu e tem pessoas que sabem muito mais que eu. E aí o que, que acontece? Para pessoas que já sabem muito mais que eu, esses conteúdos não vai fazer importância nenhuma. Vai tirar a onda, digamos assim, mas essas pessoas que já passaram, eles realmente, eles ao invés de tirar onda, eles vão dar um apoio. É mais fácil as pessoas que não têm um nível nenhum de conhecimento, chega e começa a criticar. Mas as críticas servem como elogio. Assim como as pessoas lá atrás falaram que eu não ia conseguir estudar, porque eu com 20 anos era analfabeto, disse que cavalo velho não aprendia. E para que vocês não sabem, o nosso cérebro aprende a vida inteira. Ele é plasticidade o tempo todo, desde que você coloque foco e objetivo. A velocidade vai ser diferente de um jovem. A velocidade vai ser diferente de uma pessoa que nasceu com os pontos positivos para tal. Nós falamos de dom, mas as pessoas têm que focar naquilo que você é bom. Todos nós temos inteligência, mas às vezes você quer medir o seu progresso com o metro de outra pessoa. Ou seja, uma pessoa tem uma função e você acha bonita aquela função, mas você não tem habilidade, o seu ponto fraco para tal, e você quer fazer aquilo. Não. Escolhe o seu ponto forte, escolhe o que você é bom e continue fazendo. Às vezes não tem sentido. É um dos motivos pelo quais os nossos pais erram na criação dos filhos, porque querem que os filhos façam profissões da família e os filhos não têm habilidade para isso e eles se frustram, faz uma coisa sem gostar e vai ter decepção e vai ser um péssimo profissional. Então, através das perguntas, descubra o que é que essas pessoas gostam de fazer e invista tempo e recursos, se necessário for preciso, para esse desenvolvimento, porque se você não fizer isso, lá na frente eles vão decepcionar. E quando você realmente dar foco para essas pessoas vão se desenvolver. Certo dia eu levei meu filho na escola e aí tinha uma pessoa lá com uma criança, com um filho de uns 7 ou 8 anos, e essa criança vivia correndo atrás de bola, só gostava de jogar futebol, não gostava de estudar. Ela foi e falou assim, eu fui e falei, mas invista no menino que ele quer jogar futebol. Ah, mas bola não dá resultado. Eu falei, quem garante que estudo dá? Vai depender das suas ações, da vontade. Porque o estudo por si só não vai te garantir nada. O futebol por si só não vai garantir nada. É suas ações, é sua vontade, é aquele objetivo seu de ir em busca dos seus resultados. É porque tem pessoas que acham que estudar por si só vai resolver. Tem pessoas que acham que só ter a vontade vai resolver. Se você não ter a coragem, não vai chegar a lugar algum. Então, dentro de todo esse processo, nós precisamos conhecer passo a passo e ter essas habilidades, mas ficar longe dessa sabotagem
evitar isso, sempre pensar no positivo. Se está difícil, continue, porque Deus deu um propósito. E nós, para nós nascer, foi 1 em 400 trilhões essa probabilidade. Já que nós estamos aqui, vamos seguir os mandamentos de Deus, do nosso Pai, para que nós possamos alcançar os resultados extraordinários na nossa vida. Então, e o quarto passo são pessoas que têm umas pessoas que gostam, as pessoas, o quarto passo, o quarto ensinamento são as pessoas que buscam aprovação externas. Quero falar para vocês desse tipo de pessoas que só faz as coisas buscando aprovação, ou seja, buscando aprovação lá fora. Para elas está tudo ruim. Ou seja, não sei se vocês conhecem, uma pessoa vai lá, compra uma roupa, chega em casa, não gostou. Coloca aquela roupa, ela quando sai na rua, se alguém fala que aquela roupa ficou feia, as pessoas já não vestem mais aquela roupa. Às vezes eu já conheci pessoas que saem vestidas de uma roupa e chega lá na rua, aí alguém fala, essa roupa tá feia, essa roupa não ficou legal. A pessoa corre em casa e coloca outra. Você acha que quando chegar lá fora, essas pessoas vão fazer o quê? Provocar novamente, dizer que aquela outra não está legal. Você vai passar a noite inteira trocando de roupa e essa roupa não vai ficar legal. Essas pessoas que ficam buscando aprovação, eu estou citando o exemplo do roupa porque é o que acontece, é o que a gente visualiza. Isso eu já ouvi várias vezes e já presenciei. Mas não é só nisso, é em tudo por tudo, é na sua profissão, é no seu jeito, é porque você é diferenciado. Se Deus te deu as suas características físicas e psicológicas desse momento, desse jeito que você está, ou seja, genética e fenótipa, agradece a Deus e continue. Mas nós temos o hábito de nós mesmos se envolver dentro do preconceito. Nós não esperamos, e se outras pessoas falam alguma coisa, ri, olha diferente, já falamos que é bullying, já achamos que aquela pessoa não está aprovando. Não se preocupe, continue a sua caminhada, porque Deus te deu esse propósito, deu essa finalidade. Como aquela roupa, se alguém te zoar, te falar, você fala, ainda bem que eu comprei, foi para mim, não foi para você. Quando nós buscamos aprovação fora de nós, nós sofremos duas vezes. Então, cuidado com isso. Se você convida alguém para um jantar na sua casa e as pessoas, se você não souber o prato que aquela pessoa gosta, provavelmente você vai fazer um alimento que ela não gosta, porque você quer a aprovação de outra pessoa, mas sem nem saber. Então, tem que descobrir. E para descobrir, se você ainda não sabe, é preciso perguntar, é preciso fazer perguntas e seja direto. É que nós ficamos com medo das reações. Não, mas se eu convidar alguém, eu quero fazer uma surpresa. Se ele souber, ele já vem. Mas se você faz o que ela gosta, ela vai ficar feliz com isso. Tem pessoas que não gostam dessas surpresas. Ou seja, tem umas pessoas que gostam e outras não. Então, se tem pessoas que não gostam, faça o que realmente elas gostam. Se pessoas gostam de surpresa, tudo bem, você faça desse jeito. Então, nós temos que descobrir essa realidade, porque cada um de nós somos individuais, cada um de nós temos os nossos gostos e as nossas preferências. Então, é desse jeito. Então, as pessoas ficam buscando a aprovação de outras pessoas e acabam sofrendo. Eu conheci um amigo meu uma vez, estava lá na casa dele e ele saiu, aí vestido de uma camisa lá, quando chegou no local, ele voltou para casa para trocar, que o pessoal estava mangando dele, porque aquela roupa não estava adequada para aquele ambiente. Ele voltou e trocou de roupa e voltou. Ou seja, era um motivo a mais para ele ter o autoconhecimento e ter controle emocional e dizer para aquelas pessoas, ainda bem que o meu gosto é diferente de vocês. Eu estou usando porque eu gosto disso. Ou seja, ali, numa simples palavra, numa simples resposta, sem desprezar ninguém, usando inteligência emocional, tendo as suas habilidades, se saía disso e nunca mais as pessoas iam olhar para você para reclamar sobre o que você estava usando. Agora, todas as vezes que você chegar em algum ambiente,
as pessoas vão começar a falar. E você não vai agradar todas aquelas pessoas. Vai ter alguém para falar que aquilo não está bom. Alguém vai olhar para você e cada um olhar para você, que já ficou ancorado na sua mente, você vai olhar, mesmo que ela não fale. E tem pessoas que ainda ficam perguntando, essa roupa tá bom? Tem outras pessoas que confirmam só para não te desmotivar, mas ela tem o gosto dela. Ela jamais ia usar aquela roupa que você está usando. Mas cada um tem um gosto. Então, usa aquilo que você acha que tá bom. Se você acha que tá legal, tá ótimo. Se você acha que não tá, tá bem também. Tem pessoas que falam, ah, você só grava vídeo de terno e camisa preta. Pô, eu tenho meu gosto, eu quero fazer desse jeito, então tá tudo certo. Agora, para outras pessoas não faz sentido. Se não faz para vocês, continue fazendo, gravando com roupa colorida, com roupa de time, com roupa disso, com roupa daquilo. Por exemplo, se você é corintiano e você grava um vídeo, um palmeirense, para um palmeirense, ele vai gostar? Não vai. Provavelmente, só pelaquela camisa ele não vai assistir o seu vídeo. Então, nós temos que ter uma ampla visão das coisas que acontecem. Se você vai fazer o trabalho só para corintiano, por exemplo, você vai ter aqueles fluxos de corintiano. Se você vai fazer para palmeirense, é para palmeirense. Se você vai fazer para um público geral, você não pode misturar as coisas. Às vezes você vai gravar um vídeo motivacional para todas as pessoas, seja criança, idosos, adulto, corintiano, flamenguista, vascaíno, enfim, todas essas pessoas, e você resolve colocar uma camisa de time. Essas pessoas que não são daquele time seu não vai se conectar com você. Então nós precisamos ter essa conexão que nós chamamos de rapport dentro do processo de coaching. Então tudo isso a gente precisa. Jamais busque essas aprovações externas. Seja uma pessoa que você é autocontrolável, se controla as suas emoções e você vai ter sucesso na sua vida. Mas enquanto você busca aprovações dos outros, provavelmente você vai ficar paralisado, porque as pessoas é quem vão controlar. Cuidado, quem controla você também controla, quem controla a sua mente também controla você. Então tem que ter conhecimento, nós temos que ter essa liberdade mental de fazer aquilo que precisa ser feito. 100% nós vamos acertar? Não, mas também nós não podemos ser mandados pelos outros. Quem controla você, você não sabe o que vai fazer. E as quinta pessoa, e as quintas pessoas que eu quero falar para vocês é aquelas pessoas que elas não têm controle emocional. Tem pessoas que não são descontroladas emocionalmente. Não sei se vocês já ouviram pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa. Então, cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas são destemperadas totalmente. Por exemplo, ela se temperou aí com outras pessoas. Provavelmente, depende da situação, se ela não achar outras pessoas lá fora, ela vai encher a sua paciência em algum determinado ambiente que, na qual vocês estão, que é para você perder a paciência. Então, pessoas que são descontroladas emocionalmente, nós precisamos se afastar aos poucos. Lembro certa vez que eu tinha uns amigos, a gente ia para a praia e teve uma pessoa lá que era amigo nosso, assim, mas nem tanto, né? Queria ir para essa praia e nós acabamos, não queria levar, porque a gente sabia do comportamento, que em volta e meia ele arrumava algum determinado tipo de confusão. Foi dito e certo, mas mesmo assim ele foi para a praia, né? E a gente estava em 4 pessoas e com ele 5. E chegou um certo momento que estava lá dentro assim de um ambiente, né, tomando uma cerveja, tudo ali curtindo, brincando, e ele foi tomar satisfação com outro pessoal que estava na mesa porque estava dando risada. Dando risada, sei lá de quê, possivelmente poderia ser dele. Então, pessoas descontroladas emocionalmente. As pessoas até então ficaram meio assustadas, assim, porque nós estávamos em 5, né? Nós chegamos ali, achou, né? Foi querer tomar satisfação, aí né, ninguém ficou ao lado dele. De repente ele teve que baixar a bola, porque ele sabia que as coisas iam ficar ruim. Aí ele falou, mas você não vai me defender? Eu falei, não, se você está procurando confusão pelo falta do seu preparamento, por você não ter controle emocional, você resolve os seus pepinos e está tudo certo, porque ninguém vai se envolver com confusão de alguém que está totalmente descontrolado. Nós tentamos controlar essas emoções. E aí tem pessoas que é totalmente descontrolado. Sai com vocês,
daqui a pouco quer arrumar confusão, quer arrumar um monte de coisa, porque simplesmente tomou uma latinha de cerveja, ou mesmo nem precisa tomar uma latinha de cerveja, se alguém já olha de um lado, essas pessoas já perdem o controle. Então, se afaste, deixe de andar com pessoas assim, escolha aquelas pessoas que realmente tenham o seu mesmo foco, ou seja, aquelas máscaras de sociais já caíram, já você já entende mais ou menos. Você consegue entender 100%? Não, porque nós não conseguimos nem se entender 100%, nós mesmos, quanto mais imaginar o outro, porque quando é só pensamento, ninguém sabe o que o outro está pensando. É seu amigo, às vezes, de infância, de escola, de muitas datas, mas chega um momento que ele pode perder a linha. Chega um momento porque você não sabe quais são os pensamentos. Às vezes tem todo esse processo, toda essa máscara, todos os objetivos, para na hora certa ele acabar passando na sua frente. Então, nós precisamos nos se conhecer primeiramente, para depois nós entendermos essa realidade. Então, essas pessoas que não têm esse controle emocional, ainda não desenvolveram a inteligência emocional, a gente, se pudesse afastar, e não é por egoísmo, é pelo princípio da liberdade, pelo princípio da sabedoria. Imagina o quanto você vai viver mais e feliz a partir do momento que você seleciona as pessoas que estão com você. Não é a quantidade de pessoas que vai fazer você feliz. Às vezes você está dentro de um ambiente, tem lá milhares de pessoas, mas você não consegue se conectar com essas pessoas. Às vezes você está num ambiente até só, porque para muitas pessoas, tem pessoas que falam que você está só, é momento de solidão, seu momento ali de tristeza, e às vezes para você é libertador, porque naqueles momentos sozinho que você planeja o seu futuro, que você realiza as coisas mais importantes da sua vida. Eu sempre falo que latas vazias traz muito mais barulho do que latas cheias, ou seja, você precisa conhecer todo esse processo dentro dessa realidade. Então, esses foram os 5 princípios, um dos 5 ensinamentos desse psicólogo do Carl Unger. E não só esse, ele tem outras explicações, outros conhecimentos. Vale a pena ler as obras dele, porque traz muito aprendizado para a nossa vida. E aqui eu passei conhecimento não só dele, mas de outros psicólogos sobre a inteligência emocional, sobre o mindset de crescimento, sobre todos esses desenvolvimentos, porque eu estudo diariamente sobre o desenvolvimento humano, sobre esses comportamentos, sobre libertação mental, porque nós precisamos libertar nossa mente. Porque se nós não libertar a nossa mente, nós vamos ser escravo dela. É que nem muitas pessoas trabalham por dinheiro. E se você trabalha por dinheiro, você é escravo dele. Nós precisamos agregar algo para a sociedade. Quando nós agregamos algo para a sociedade, o retorno vem incrível assim, numa forma de mágica, mas é preciso que a gente plante a nossa semente e continue plantando. Se Deus te deu o tempo necessário para que sua árvore produza frutos, maravilha, você vai produzir, vai saborear junto com as pessoas na qual você plantou aquela árvore pensando em fazer essa diferença para a sociedade. Se não, fica de aprendizado, fica para a história e fica para outros saboreares dessa semente que você plantou, que virou aquela árvore. Quando você olha para aquela árvore enorme, cheia de frutos, foi alguém, foi alguém que semeou ou foi a própria natureza, mas que alguém fez essa diferença e hoje precisa dar essa continuidade dessa humanidade. Então, esses foram os ensinamentos. Espero que para algumas pessoas faça diferença. Estude, busque os conhecimentos, porque assim como os conhecimentos transformou a minha vida e a forma como eu penso e realizo as coisas, pode mudar a sua vida. É fácil? Não. Você vai ter que passar às vezes abrir mão de vários finais de semana, de muitas pessoas, até de familiares mesmo, para você ir em busca de seus objetivos. Vão criticar, vão falar que você
virou uma pessoa diferente, mas isso é o princípio da sabedoria, não é o princípio do egoísmo, é o princípio de suas realizações. Você precisa ir em busca de seus objetivos, plantando a sua semente hoje, amanhã e depois, nesta ordem, que provavelmente, se você cuidar ali do seu jardim, você vai colher frutos maravilhosos. Um abraço e até o próximo vídeo.